Oi, pois é. Acabei de terminar a quarta temporada de The Witcher. Vou tentar. Eu escrevi tudinho que eu tenho que falar. Não são muitas coisas. Enfim. Só a única coisa que eu não anotei que eu quero falar. Tem um filme chamado Os Ratos, que é sobre os ratos lá, que é o grupo que a Ciri se envolve. Assim, não gostei deles na série, são péssimos, são horríveis, mas eu entendi. Porque, tipo assim, são um bando de babacas, entendeu? E eu fiquei pensando, como é que eles duraram tanto tempo assim, entendeu? E fora que eles saíram vivos contra um caçador de bruxos. Tipo assim, o cara caça bruxas, tá ligado? E aí eu vi o trailer, eu não vi o filme, porque você a tarde toda vendo a série, então minha cabeça já tá pirando. Enfim. Mas pelo que eu entendi, o grupo deles antigamente, antes, né, do cara, antes da série, né, porque o filme se passa depois, antes da série, que é a história deles antes, era liderado por um bruxo renegado, se eu não me engano, que cuidava deles. Aí eu fiquei tipo assim, por isso que eles duraram tanto tempo, cara, porque eles são muito babacas. E eles não são, entendeu, poderosos, entendeu? Eles tancam os caras, mas não tancam monstros, entende? Enfim, é isso. Não gostei, vou ver. Vou, né? Porque eu assisto tudo de The Witcher, mas eu não jogo. Enfim, é isso. É isso que dá ter o PC bomba que nem o meu. Enfim. Primeira coisa que eu queria falar. Sobre o Carrie e a Malva, eles são fofos. A Malva. É Malva o nome dela? A Esquilo lá. Foi o anão que deu esse nome pra ela, não foi eu. Enfim. Ela perdeu o bebê dela. Eu acho que ela queria, na verdade, porque o vampiro deu um elixir lá pra ela perder o bebê, mas eu acho que ela não tomou. E ela tava pensando em ser uma boa mãe ou não, por 2 segundos, se eu não me engano. E, e ela até tentou ficar fora da viagem do pessoal lá, do Garrett e tudo mais. Só que aí depois ela voltou e ela fez um bocado de coisa, então com certeza ela não iria tancar muito ter essa criança da vida que ela levava, né? Obviamente. Mas é fofinho, porque, tipo assim, o Carrie. O Carrie. Ele falava, tipo assim, pra ela: Malva, o que, que eu posso fazer? Tipo, com uma cara de realmente preocupada. E ela, nada, com uma cara de, tipo assim: Tu podia trocar de lugar comigo, né, caralho? Me achava muito, muito top. Esse vídeo vai ser muito longo, vai tomar no teu cu. Ai, que ódio. Enfim, eu achei paia. Assim, eu achei paia que. Eu senti que trocaram o Geralt. A dupla do Geralt e do Yesker pelo Carrie. Entendeu? Tipo, o Carrie ficou no lugar do Yesker e eu achei isso muito paia. Muito, 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 muito paia. Apesar de que eles são fofos, só que parece que, tipo assim, o Yesker combinava com o Geralt do Harry Calvin. E o Carrie combina com o Geralt do ex da Mayara Carey, não, né? Nossa, eu viajei agora. Cop 30 tá na minha cabeça. Da Miley Curry, sei lá. Então, assim, ficou bacana, entende? Mas parece que, assim, mudaram de ator, entendeu? Mudaram todos os áreas, entendeu? Então não ficou bacana. Não ficou bacana, mas eu adorei o Carrie. Por isso, por ele ter combinado com o ex da Miles, a Miles, sei lá, o ex da cantora lá. E pareceu que é uma nova, deu um novo ar, entendeu? Parece que é uma nova série, uma nova dupla. O que faz a gente sentir um pouco de saudade do Harry Cavill e do Yesker. Sério, eles eram muito bons juntos. E o Yesker basicamente ficou um chato. De verdade, ficou um chato. Sobre o Carrie, ele é o novo padre, né? Um bom padre fica bem de beca. Pior, ele tem umas falas muito certas, do tipo assim, vamos conseguir estilo Finley de Naruto, sabe? Achei meio paia. Os efeitos de coisas estão uma boa. Tá até bacana, não estão uma bosta a minha dicção, mas os efeitos são bons das lutas, principalmente das magas. Ai, falando de Aretusa, nossa, tipo assim, as manas são muito top. Tô muito, 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 muito top, sério. Tipo assim, a Irmandagem, por mais que a outra mana lá tenha morrido, né, enfim, elas estão muito, muito, muito boas, sabe? Tipo assim, o poder da amizade. Tipo as Winx, eu senti, igualzinho, mas tipo assim, um nível muito hard. Achei muito bacana isso, achei de verdade muito bacana.
E tipo assim, cara, a batalha delas foi incrível, assim, relacionada aos efeitos e à construção. Tipo, a batalha dela estava sendo construída desde a terceira temporada. Não, desde o final da terceira temporada. E veio a batalhar, tipo assim, foi no meio da temporada a batalha. E o que eu achei top, porque mostrou bem o pós. Na verdade, não mostrou muito bem o pós, porque estavam muito ocupados falando sobre os ratos, que era um grupo muito bacana. Enfim, eu achei meio esquisito, porque do nada aparecia um velho falando de uma história e de uma menina que isso parecia, sabe, tipo assim, muitos anos depois da Ciri, tantos anos que as pessoas até, tipo assim, discutiam se realmente ela tinha, tinha, como posso dizer, existido e tudo mais. E eu não entendi realmente o que aconteceu. Para do nada a Netflix colocar um velho narrando a história do Geralt, tipo como se tivesse acontecendo. Eu não sei falar a terceira pessoa, eu acho que a terceira pessoa é isso, eu não sei. Mas é bacana, tipo, parecia que ele tava lendo. Ele tava, na verdade, né? Lendo o livro do Yesker, que é meio século de poesias. E aí, tipo assim, do nada, tá? Tipo, se passa. E do nada, uma mana e um velho contando a história que se passa anos depois, tipo assim. Deu a entender que. Ai, que susto, achei que tinha um bichinho no meu quarto, pelo amor de Deus. Deu a entender que a Netflix quer colocar um ponto final já em The Witcher, sabe? Tipo assim, olha, é o final, tipo, jogando ali uma indiretinha aqui, uma indiretinha colar. É o final do bruxinho, mas vamos continuar o universo. Porque ela deu, tipo assim, uma nova protagonista que sei lá o que aquela menina é, mas o velho fala sobre uma menina, fala como uma menina que é criança, e aí do nada, passando anos depois, ela já tá adulta e ela vai pra Aretusa. Porque ela diz que o destino dela tá conectado com a da Ciri. O que eu achei bem bacana. Mas fraco, assim, um final bem fraco, podemos dizer. Porém, eu já vi outros filmes de The Witcher, que é o não é sobre os desenhos, que eu já vi o do Vizemir e aquele da sereia dos Geralt. Meu Deus, tem um cara no final cantando que o remo subiu pra algum lugar. Eu acho que isso é importante. Mas enfim. Ok. Ignorando, prosseguindo, eu acho. Puta merda. Eu acho que, tipo assim. Os desenhos não são bacanas. Os desenhos não são bacanas. Na verdade, os desenhos são bacanas. Só pra, tipo, sabe o filme de Naruto? Só pra passar tempo? Basicamente é isso. Mas o que conta sobre a história mesmo, que é do início, do que... Ah, sim, é mencionado isso, na verdade. Tem uma outra série que é derivada de The Witcher, que é do início, de como tudo aconteceu. E aí, e essa história dessa outra série derivada que conta antes, é mencionada agora em The Witcher. A Elfa, ela fala sobre essa história e de que, na verdade, o mundo era dos elfos, os humanos que... invadiram, e é por isso que a Ciri é tão importante, porque ela é descendente do cara, ou dos caras, sei lá, enfim, não sei, do pessoal que conseguiu abrir esse portal, entendeu? Entre as dimensões, e conseguiu trazer os humanos do reino deles pro reino dos elfos, entendeu? Então, inicialmente, essa terra de The Witch seria habitada só pelos elfos. E quem luta agora são os humanos, os elfos e outros monstros que ficaram derivados deles. Então, o que seria a Ciri? Porque ela é tão importante assim, né? A estrela, a protagonista. Ela era descendente desse cara, entendeu? Ela tem esse poder de abrir um portal. Basicamente isso. Pronto, fim da história. 4 temporadas pra eles falarem isso. E uma série a mais. Entendeu? Basicamente isso. Não achei assim, um desfecho muito paia. A Ciri no final viu os chatos sendo mortos, o que eu dei graças a Deus. Porque eles estavam muito chatos, muito chatos mesmo. Estavam ocupando muito tempo de tela só pra serem babacas e mais nada. O Vilgefortz dava pra entender que a trama toda dele ser o todo poderoso é porque ele pegava caos de outros magos e os magos, tipo assim, pode levar o meu caos mesmo que isso faça morrer. É por uma boa causa. A causa é recuperar o olho dele. Basicamente, foi o que eu entendi do Vilgefortz. Eu não entendi o porquê ele quer a Ciri. Não foi mencionado, que eu achei muito paia. Eu entendi, tipo assim, eu quero ser o todo poderoso. Igual o pai dela, que quer, enfim, engravidar ela. E cumprir uma profecia, porque ele não tem culhões pra conquistar o continente. Ele precisa ter um filho com a filha dele pra poder esse herdeiro conquistar os continentes. Uma bosta, né? O que eu não entendi é que ela
se a Ciri vai voltar pro Geralt não, mas no final deu a entender que sim, que ela vê os ratos morrerem, né? Só assim pra ela se tocar, essa idiota, só assim pra ela se tocar. Na verdade, ela tinha se tocado um pouquinho antes que ela deveria ir atrás do Geralt. Mas aí ela ainda tava meio relutante. Eu entendi assim, que ela tava um pouco meio relutante. Tipo, ela ia, mas ela vai porque ela tá brigando com os ratos. E aí, quando ela volta, os ratos morrem. E aí, ela fala, com certeza agora eu tenho que voltar pro Geralt. Porque no final ela grita pro Geralt salvar o pessoalzinho dela. E ele não salva, né? Poxa, que pena. A Yennefer, voltando um pouco sobre a Yennefer, eu achei ela top agora, sabe? Eu acho que, tipo assim, eles são muito. Eles abraçaram a causa pai e mãe. Ela e o Geralt. Eu faço. Tu tá fazendo o quê? Tá matando gente pela minha filha. Você tá destruindo meio mundo pelo quê? Pela minha filha. Entendeu? Eles abraçaram muito bem essa causa, que tá muito bacana. E é isso, sabe? Tipo assim, foi uma história bacana, levando em consideração que logo no início eles eram muito confusos, sabe? Mas, não sei, tá faltando um pouco de sal. Tá faltando tempero. Entende? Sobre a guerra. Eles só mencionaram essa guerra, entende? Tipo assim, pelo que eu não me lembro realmente das outras temporadas, tô vendo se eu revejo as outras temporadas, porque eu lembro dessa guerra estar acontecendo entre os humanos, os elfos, entre os reinos, essa baboseira toda. Só que, tipo assim, criou-se um fundo de guerra e, tipo assim, eles só estão dizendo, começou com o quê? Porque o Emir, que é o pai da Ciri, né? Ele quer conquistar meio continente, é isso, vamos. Só isso. Por que ele quer isso? Por quê? Porque ele quer. Porque ele é homem, ele é babaca, ele tem ideias idiotas, e essa foi uma ideia idiota que ele abraçou. É isso. Só isso. Não tem mais nada. Entendeu? Então, tipo assim. Tipo, se tivesse mencionado, tipo assim, a história anterior da série, não, porque ele quer continuar a linhagem de não sei o que, porque tem a ver com o primeiro humano que veio pra cá e tal, eu entenderia. Entendeu? Eu entenderia. Mas quem mencionou isso foi uma elfa. Eu acho que ela mencionou isso por 3 segundos. Então, tipo assim. Sem, entendeu? Sem nexo. Entende? Tipo, uma coisa muito mal escrita. Enfim. Sobre o grupo do Geralt. Muito aleatório. Muito aleatório. Tipo assim, um anão lá. Tipo, os 2 anões, na verdade, tem um gnomo e 2 anões. Só que um dos anões foi embora junto com o gnomo. E aí sobrou um anão. Eu não sei se isso é certo de se falar, mas enfim, foi o nome que eles deram. Eles têm nomes, obviamente, mas eu não lembro. Tipo assim, do nada, entende? O cara não tem muita história. Na verdade, ele tem a retrospectiva dele e tudo mais. Mas ele não tem importância, entendeu? Ele é um personagem muito descartável, no meu ver. No meu ver. Não porque ele é uma minoria. Longe de mim. Longe. Enfim. A Malva e o Carrie, eu entendi que eles são o novo casalzinho que... será que vai acontecer ou não? E eles são fofos, eu confesso que eles têm química. Diferentemente do Geralt e da Yennefer, eles não têm mais, gente. Eles perderam. Ai, eu vou chorar totalmente. Mas eu não gostei do que fizeram voltando ao Carrie de novo, o nosso padre, o nosso bom padre. Eu não gostei que deram. Sou agora pastor, vou virar pastor, Bíblia debaixo do braço pro Carrie. Não gostei. Não gostei porque ele ficou 2 temporadas caçando a Ciri. Por na terceira ele ainda fazer merda e ligar pro próprio umbigo. Eu acho, não lembro muito bem, na verdade. E aí na quarta ele vem como eu vou ajudar o Geralt porque eu estou muito arrependido. Sabe, eu acho que foi porque, tipo assim, ele é bonito. Meu gosto para homens estranhos. E porque, tipo assim, o público gostou dele, entende? Por isso que deram um pouco mais de visibilidade. Só isso. Tá. No final, acontece uma coisa muito bacaninha. É porque, tipo assim, o Geralt, ele sempre quis ser cavaleiro quando ele era pequeno. Só que ele nunca foi cavaleiro porque ele era um bruxo e tudo mais. Só que ele sempre se chamava Geralt de Rivia. Porque ele era um cavaleiro. Ele queria ser um cavaleiro. E sempre falam que o nome do cavaleiro é o nome do cavaleiro. E o local em que ele foi
coroado como cavaleiro. E aí no final eles têm que atravessar uma ponte, muito do nada. Um pouco do nada, entre aspas. É a viagem do Geralt. Basicamente a série toda é o Geralt viajando. Apenas. Mais nada. Ele não caça nenhum monstro, ele não se envolve em muita coisa. E se ele se envolve é por um episódio e acabou. Ele não se envolve muito assim. E ele também tem muito desenvolvimento. Enfim, o que acontece nessa ponte? Ele ajuda uma rainha Nilfgaardiana. E por incrível destino, essa rainha é de Rivia. Então ele salva ela, o grupo, né, na verdade, do Geralt salva ela. E aí ela coroa o Geralt como Geralt Cavaleiro de Rivia. E esse é o final. Claro, depois tem os ratos morrendo, que é a melhor parte pra mim. Obviamente, nada contra eles, mas por mim explodiriam do mesmo jeito. E foi bacana, eu gostei dela porque ela ficou 5 segundos, mas ela teve carisma, sabe? Tipo assim, foi uma rainha que teve carisma, eu gostei dela. Ela falou muito palavrão. Ela tinha o dente todo quebrado, porque ela disse que o cara socou a cara dela. Foi bacana. A minha opinião, não assista, é uma bosta. Se você quiser, só ver esse vídeo. Não, mentira. Eu não contei muita coisa aqui. Mas é tipo assim, dá pra pesquisar na internet, saber o que aconteceu com o pessoal. Fora que eu tô sentindo que The Witcher tá se encaminhando pro fim. Já que provavelmente não deve ter tido muito público, como na primeira temporada, ou como nas outras temporadas, por conta do Harry Cavill e tudo mais. Mas, tipo assim, tá faltando história já, entende? Parece que a Netflix tá colocando, só emendando as histórias, não tá tendo uma linha Twain, e eles estão tentando estender mais a que já tá, que no caso é a da Ciri e tudo mais. Eu não sei como é o jogo, não faço a mínima ideia, mas de relance eu sei que lançou um novo, né? Que no caso o Geralt tá morto. Eu acho que o Geralt tá morto. Enfim, espalhando fake news. Essa sou eu. E aí, tipo assim, eles estão. Esse jogo fala que a Ciri é a nova bruxa, né? Ela é uma bruxa, ela vira bruxa. Eu tô muito ansiosa pra saber como a Ciri vai virar bruxa. Mas eu acho que vai terminar com ela assim. Eu acho que no máximo vai estender por uma quinta ou por uma sexta temporada. E daí vai acabar já. Ou até uma quinta só, porque realmente tá um pouco chato. Na verdade, tá muito chato. Não tá bacana de se ver, tá um negócio muito monótono. Como eu disse, eles estão estendendo a história mais do que necessário. Estão tentando focar em personagens secundários por demais, então tem muito personagem. Enfim, ignorando e prosseguindo, tá muito ruim, então eles estão estendendo a história. Acho que isso foi a última coisa que eu falei. E eu acho que a série vai terminar com a Ciri virando bruxa, o que já deveria ter acontecido, na minha opinião, na quarta temporada, porque a terceira foi basicamente ela treinando dentro do bruxo e tudo mais. Dentro do castelo do bruxo, do Vizemi e tudo mais. E o que tava top, era tipo assim, quarta temporada Ciri bruxa. E não veio a Ciri bruxa. Eu tô, sinceramente, muita decepção. Muita decepção por uma quarta temporada que tinha tanta coisa pra aglomerar. Focou em vários personagens, pouca história, e essas histórias não conseguiram evoluir. Então, tá uma porcaria, eu não tô indicando pra ninguém. Agora, uma coisa é certa, se quer saber um pouco mais sobre a história, as séries que derivadas são até bacanas. Os filmes também, os desenhos, as animações são fillers, na minha opinião, só é pra passar tempo, mas é bem bacana pra entender um pouco mais sobre o universo de The Witcher, se tu não jogas, obviamente. Na minha cabeça, né? Na minha concepção, eu nunca joguei o jogo, então não sei muito bem se ele é muito fiel. Eu não sei se tem livro, na verdade, vou procurar pra saber disso. Mas é isso. Deu quase 20 minutos.